é certo consagrar a pastora? Pergunta que ecoa e não quer parar. Vamos entender um pouco, tudo se resume na sociologia, na antropologia, para poder chegar ao tema teológico, que antes da gente se vir à igreja, nós somos sociedade, nós vivemos em grupo, nós temos uma história que chama-se antropologia, o comportamento das pessoas ao longo dos anos, dos séculos ou dos milênios. Então sempre andará juntos, psicologia, antropologia, sociologia, teologia. Se no contexto pastoral, no contexto eclesiástico, tirar uma dessas disciplinas, a teologia ou a pregação vai ficar vazia. Nós podemos até abandonar a letra, nós podemos até abandonar a filosofia, até de arranjo, de enfeite, mas esse quarteto maravilhoso da psicologia e a teologia não pode ser deixada de lado. Mas voltando à nossa temática, é certo consagrar a pastora? Desde o princípio sempre houve uma cobrança áspera em cima da mulher. A Bíblia faz diversas citações, ali no momento que Eva comeu do fruto proibido, passou para Adão. Em resumo, nós compreendemos que a mulher pecou. O pecado original entrou pela mulher, mas o homem não ficou isento disso. Não ficou fora, porque o homem também pecou. E o negócio do homem e da mulher é com Deus. Ora, Eva poderia ter pecado, mas Adão não era obrigado a seguir, curvar-se aos caprichos de Eva, porque ele tem um negócio com Deus. E certamente Deus estaria contornando aquela situação. Mas como a mulher era a adjuntora, quando Deus diz, fale em uma adjuntora, aquela que está ao lado, como falei na programação anterior, ficou sendo subjugada, humilhada, ficou sendo sempre descartada pelo homem. Deus não faz acepção de pessoas. Já vimos em diversas citações que Deus trata um como o outro. O que Deus leva em conta é a nossa fidelidade, o que Deus leva em conta é a nossa obediência. Mas existe algo que é uma questão bíblica, uma questão de Deus, é que quando Deus faz referência nas diversas passagens bíblicas, ele faz direto ao homem, ao gênero masculino. Mas vou usar agora uma linguagem tosca, de um presbítero bem humilde, que ele dizia o seguinte: quando Deus fala no homem, a mulher está no meio, está incluída no meio. Seria até uma falta de respeito, uma falta até de ética, alguém chegar, Deus fala diretamente à mulher e deixar o homem de lado, quando o primeiro a ser criado foi o homem. Mas isso não faz o homem o senhorio do universo de forma alguma. Observe que de uma maneira mais simples, quando a gente chega numa casa, é natural a gente procura o dono da casa. Quando vai surgir alguma queixa, alguma dúvida, alguma coisa mais séria, a gente não procura a esposa de ninguém, procura o homem. Isso aí é ético. Mas quando estamos conversando com o outro, está incluso no meio. Então a Bíblia em si, quando fala em humanidade, quando fala em homem, quando fala em mundo, Deus amou o mundo. Olha o ó, não está no ar. Quando fala o pecado, porque o pecador, né? O pecador. Então, para Deus fazer esse capricho humano, teria que dizer a pecadora. Mas quando diz pecador, está incluído os dois gêneros, masculino e feminino. Ou caso contrário, o pecado seria só para o homem, porque Deus amou o mundo, só o gênero masculino. Então, essa citação engraçada que as pessoas imaginam que só o homem pode diversas coisas, está errado. É tanto que na minha Bíblia, na tua Bíblia, Deus não faz acepção de pessoa. Vamos aqui a Romanos 10, 12. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em primeiro lugar, olha, observe que porque para Deus não há acepção de pessoas. Em segundo lugar, por um homem entrou o pecado no mundo. Diversas passagens, se a gente começar a ler das
as diversas epístolas paulinas. Não vou citar esses versículos porque não dará tempo, mas diz: porque pelo homem Adão entrou o pecado no mundo, e pelo homem o pecado saiu em cima de Jesus Cristo, o primeiro e o segundo Adão. E tudo isso aí mostra a maneira que Deus se dirige ao homem para que a família seja alcançada. Mas, antes de falar na consagração das mulheres, eu quero tão somente chamar a atenção dos machistas de plantão, os romanos, os que são maçons, os mormons, os fundamentalistas. Fundamentalistas são aqueles que batem no peito e dizem que mulher não é consagrada. Os machistas, os conservadores, não é? Os medinos, os medíocres também. Medino é aquele que acompanha aquela teologia da Idade Média. Lembre-se de uma coisa, que Deus utilizou uma mulher para fazer a remissão do pecado através de Jesus. Deus poderia ter usado de forma ter mandado um anjo, ter encarnado Cristo, mas ele usou uma mulher. Essa mulher chamada Maria, mãe de Jesus, que concebeu em uma ação virginal, obra do Espírito Santo. Então observe bem, por que Deus fez isso? Fez isso para resgatar o valor da mulher, para calar a boca de muitos tolos, porque Deus usou uma mulher chamada Maria para calar a sua boca, e você entender que a mulher tem valor, tem uma alma, tem sentimento, tal qual, igual o homem. Vamos ver se isso tem base bíblica. Vejamos aqui em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Hoje iremos ler diversos versículos, por isso que alguns eu fiz questão de não ler. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vinda a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebêssemos adoção de filhos. Então observe, a plenitude, chegou o tempo da salvação, chegou o tempo da graça. Deus usou uma mulher. Então perceba que ela foi uma principal responsável pela restauração. É certo que Jesus morreu, é certo que Jesus ressuscitou, é certo que ele é o único remidor de uma nova e eterna aliança, mas é certo também que ele precisou de uma intervenção feminina. Vamos ter cuidado as posições que estamos tomando para não estar falando besteira. Mas em relação à mulher ser consagrada ao ministério, vamos entrar no grosso agora, estávamos só superficial. Vimos que diante de Deus somos iguais. Tem ministério, nós respeitamos isso. Tem ministério que consagra pastoras. Tem ministérios ou igrejas evangélicas que não consagram pastoras. Então, essas igrejas que não consagram as pastoras, usa só o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, como querer chamar, o missionário, temos que respeitá-la. No modo da doutrina não é errado, é a maneira que ela trabalha. Observe que nossa mão tem 5 dedos e dedos diferentes, tamanho, formas e função. Da mesma sorte é no ministério de Deus. Então cada um vai trabalhar conforme o seu chamado, conforme a sua determinação. Agora não é mistério, não é espiritual, não tem embasamento bíblico. Querer taxar, querer desprezar aqueles que consagram as pastoras. Porque qual a função de um pastor? Administrar, arrebanhar, gerenciar, levar a Deus. E a mulher seria incapaz de coisa desse tipo. Ela seria tão miserável, ela seria tão deturpada, ela seria tão desgraçada, que não pudesse ensinar a palavra de Deus, como falei a semana passada, dentro de um contexto de vergonha, dentro de querer bagunçar o ordem do culto, de forma alguma. Mas dentro do reino de Deus e da sua soberania, ela tem toda e qualquer liberdade espiritual. Porque o que interessa é a palavra de Deus ser ensinada. Se pode
ou não consagrar a mulher a um ministério pastoral, vamos ver à luz da Bíblia. Vamos ver à luz da Bíblia. Nós somos iguais. Não é porque o homem tem assim que é melhor do que ninguém. Pelo contrário. O homem é mais lascivinoso, o homem é mais imoral do que a própria mulher. As mulheres, né? Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho, olha a Bíblia, macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então observe que esse pensamento idiota, medíocre, medino era a teologia que se dava na Idade Média. Uma igreja aí fez a pior atrocidade, matou mulher, quando a mulher não concordava com ela, era tida como bruxa, ia para a Inquisição, levava as fogueiras, matava, fazia todo tipo de estripulia. Então, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então vamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, debater a Bíblia com Bíblia. Não adianta livro disso, de filosofia, de a sociologia, de antropologia. Eles até contam a história humana. Mostra passo a passo o comportamento humano. Mas a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Não tem outro livro melhor do que a Bíblia. Agora vem o questionamento. Proibir as mulheres serem oficiais da igreja, proibir as mulheres serem oficiais das igrejas, é discriminação baseada no sexo. Nós vimos agora, Gálatas 3:28, não há macho nem fêmea, porque nós somos um diante de Deus. A mulher aqui, ela pode até não ter a força, não ter o empolgamento, não vou falar nos detalhes, de um homem. Mas lá no céu, os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Nós seremos como os anjos. E anjo não tem sexo não, sexo é reprodutivo. Sexo é emocional, é para a questão humana. De submissão das mulheres, à luz da Bíblia, não acarreta preconceito dos homens, acreditando que é superior, como se a mulher em todos os aspectos fosse inferiores, foram distintas, e eles fossem os deuses, o supremo dono da palavra. E os donos da palavra, está aí o resultado, a gente vendo dioturnamente, de homens criando escândalo dentro das igrejas, roubando, se envolvendo com a política nacional, se envolvendo com coisas que não deve, simplesmente porque tem um nome, o sexo dos homens. Mas isso aí, ainda estamos na parte superficial. Vamos ver a qualificação dos pastores. Aproveitar, vamos ver a qualificação dos diáconos. Vamos agora, não vou mais falar sobre teologia, não, cansei. Vou falar agora sobre português. Vamos falar sobre português. Deixar a teologia um pouco de lado. Vejamos cada um no seu devido ministério. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vou resumir um pouco, o texto é grande, vou ler apenas alguns versículos, mas já para entender. Esta palavra é fiel. Se alguém deseja o presbiterato, ou pastorato, ou episcopado, ou bispado, é tudo a mesma coisa. Algumas igrejas têm a sua maneira de administrar o pastor, o presbítero, nós respeitamos essa diversidade, mas a Bíblia diz, se alguém deseja o presbiterato, excelentes obras deseja. Convém que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas do moderado, não contencioso e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus?
Então observe que para um pastor tem todas essas qualificações: honesto, sóbrio, não seja dado a cachaça, ao vinho, a mesma coisa, não arengueiro, contencioso, né? Moderado, não avarento, não de torpe ganante, que mais vem pastor por aí querendo enricar. Então passou as qualidades do pastor. Aqui está no gênero masculino, beleza. A gênero masculino não fala na pastora não. Mas vamos ao versículo 3 e 8 do mesmo capítulo. Da mesma sorte, o diácono seja honesto, não de língua dobre, não dá muito vinho, não de torpe ganância. Do mesmo jeito que é em cima o diácono, né? Da mesma sorte, é do mesmo jeito, da mesma forma. Falou sobre o pastor, o diácono. Não falou sobre mulher. Que coisa. Mas vamos para o mesmo capítulo, capítulo 3, que estamos lendo o versículo 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes e fiéis em tudo. Observe o seguinte. Falou na qualificação e agora da mesma sorte aos diáconos, não é? Os diáconos, da mesma sorte. Da mesma sorte quer dizer igual, do mesmo modo, da mesma maneira. Então observe que ele tratou dos homens, o pastor e o diácono, agora tratou da mulher. Se a mulher vai ser pastora, olhe, esta palavra é fiel, se alguém deseja o presbitério, excelente obra, deseja. Aí no versículo 11, vamos entender a Bíblia, cabeça oca, preguiçoso de ler a Bíblia. Convém que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher. No 11 diz, da mesma sorte, as esposas sejam honestas. Olha bem, ainda para a mulher uma cobrança. Mais uma cobrança, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ora, o homem cobrou tanta coisa. Quando chega na hora da pastora, de igual modo, do mesmo jeito, equitativamente, né, da mesma sorte. As esposas sejam assim, as mulheres. A Bíblia da tradução católica diz as mulheres. A minha Bíblia, versão do Rei Tiago, diz as mulheres sejam. Essa tradução que aqui é a nova tradução atualizada e corrigida. Então observe que a mulher biblicamente tem toda essa liberdade, tem todo esse direito. Falamos agora de português, não teve teologia não. O presbítero seja assim, da mesma sorte o diácono, da mesma sorte as mulheres, as suas esposas. Eu estava lembrando aqui que esse tema de consagrar pastoras já vem ecoando há dias aí nas igrejas, tanta contenda em cima dessa temática. E me pediu para falar sobre o assunto. Só que o nosso programa ele tem um cunho teológico, mas que ele é mais evangelístico. Ele não é aquela questão teológica de debates, é mais debates. E eu lembro que o irmão chegou para mim e queria debater a todo preço. Vamos falar. Porque pode, que pode. Não, irmão, você acha que não deve consagrar? Não, então fique à vontade. Porque observa bem, o irmão não tinha a menor bagagem teológica, o irmão nunca estudou, passou no seminário, o irmão passou a vida toda nas igrejas, ouvindo um e outro falar, e a partir dali ele tirou a conclusão a partir da cabeça dos outros. Quando se faz um seminário teológico, se tira a conclusão a partir da Bíblia, começa a estudar e interpretar a Bíblia. Seria a mesma coisa, ainda ontem a gente conversava sobre o assunto com uma pessoa que eu devo muito espiritualmente, materialmente, é o missionário Robério Colasco Maracajá, o meu tio. A gente falava sobre esse assunto e eu dizia para ele, baseado nesse outro irmão que quis questionar. Por exemplo, eu posso ir debater lei com juiz, eu posso, nunca estudei direito, não estudei ciências jurídicas, sociais. Eu posso chegar para um juiz e ensinar a ele aqui, doutor Heron, e arranjar um debate para debater lei com ele? Seria injusto. Com 2 minutos de debate, o doutor Heron teria me engolido, porque ele conhece lei, é o homem da lei.
nosso juiz ou o advogado Laci, eu vou chamar Laci para debater a lei, se eu não conheço nada de lei. É injusto. Eu ia passar vergonha, porque Laci ia me dar uma surra na Constituição. Da mesma sorte, como eu poderia debater com alguém que nunca passou pelo seminário? Então você, como é que pode você debater que pode ou que não pode sem ter um conhecimento bíblico? Eu acho, axologia, eu acho eleologia, eu acho isso, e você acha, mas a Bíblia não acha não. Se você quer consagrar, consagre, se não quer consagrar, não consagre. Mas os que consagram está dentro da palavra de Deus. Vimos aqui há pouco tempo. Deus condena esse tipo de debate, esse tipo de coisa. É tanto que Tito capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: evite, porém, controvérsia tola de genealogia, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis em todos os valores, em todos os sentidos, né? Então, está aí. Falamos, particularmente, que pode se consagrar pastora. Falamos no português que pode se consagrar pastora. Nós vamos falar de teologia, né? Vamos para a minha área, vamos para a Bíblia. Vamos ver diversas mulheres exercendo esse cargo. Vamos começar no Antigo Testamento. Vamos dar uma ligeira parada aqui em Paulo, capítulo 16, versículo 7. Vamos à primeira pastora, depois eu vou para o Antigo Testamento. Romanos capítulo 16, versículo 7, que diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Júnia era uma pastora. Andrônico era um pastor na época, dirigia igrejas locais. Alguns fundamentalistas dizem, não, Júnia é a abreviatura de Juniazera. Era um homem, Juniazera. Mas eu desafio você, da Gênesis, Apocalipse, não tem essa Juniazera. Esse homem, né? Juniazera é um homem. Mas Júnior, o próprio nome de Júnior e Júnia. Júlio e Júlia. É uma questão mesmo, claro. Então ele diz, eu mesmo assim, saudai o Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguirem entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Outro fator importante é que Deus não bota apelido em ninguém, Deus bota nome. Paulo, quando foi encontrado diante dos apóstolos, perseguido da igreja, ele recebeu o nome de Saulo. Saulo significa pequeno servo. Quando ele entrou no evangelho, Deus tratou ele como Paulo, ou Paolo, grande servo, obediente. Então Deus não bota apelido. Esse negócio de botar apelido é negócio para político safado. Mas lamentavelmente em pleno século XXI, as mulheres são vistas como inferiores, sem voz ativa, por muitas igrejas que se dizem evangélicas, mas não são. Porque os homens têm medo. Os homens não assumem. O homem tem medo de mulher que se pela. Quer ver um homem tremer na base é quando ele chega numa empresa e quem dirige é uma mulher. Ele teme na verdade, eu vou ser mandado por uma mulher? Não se garante. Não, rapaz. Agora vamos para a teologia do Antigo Testamento. Vamos ler alguns versículos que faz as mulheres ser perseguidas, ser desvalorizadas. Lá no Antigo Testamento e tem sido atual. Usada como objetos de uso sexual por muitos homens, escravas, concubinas, amantes. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vejamos alguns no ministério do Antigo Testamento. Profetiza. Olha, só tinha profeta. Elias, Eliseus, e vai, Samuel, e etc, etc. Mas tinha profetiza. Profeta no Antigo Testamento equivale a pastora no Novo Testamento. O seu problema, meu amado, o seu problema, dirigente, é porque você não lê a Bíblia, fica conversando besteira sem ler a Bíblia. Esse estudo vai estar digitado quarta-feira na página da Missão América.
Primeiro eu falo, gravo e depois digito. Porque se é coisa aqui da minha cabeça não vai dar certo. Miriam como profetiza, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim com todas as mulheres e seguiram tocando tamborim e dançando. Olha, Miriam, a profetisa. Débora também no Antigo Testamento, ela foi juíza, ela foi profeta, ela liderou, viu? Imagina aí para os hebreus, com toda essa discriminação, tinha 3, 4, 7, 8, 10 mulheres, era como eles queriam a lei, e ser mandado, ser orientado por uma mulher, no âmbito espiritual como profetiza, e no âmbito jurídico, social como juíza. Ser mandado, ser sentenciado por uma mulher naquela época era feio. Mas por causa da vergonha dos homens, dos covardes, dos moles, dos avarentos, dos aproveitadores, Deus levantou profetisas. E diz o seguinte: e Débora, é Juízes 4:4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Lapidote não é um homem, não, era uma cidade, cidade das luzes. Débora da cidade das luzes, ou Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ok? E aí, para você que é legalista, né? A lei do homem, desinformado, deixou de ler algumas páginas da Bíblia, não é isso? E fica aí passando vergonha. Ser pastor é um dom semelhante aos de profeta. Biblicamente não há conotação, não há expressão, proibindo essa ação, proibindo essa atitude. Robson, você só leu o Antigo Testamento, você falou de profetas, você falou de juízes. Mas não tem no Novo Testamento? Vamos ver. Será que tem no Novo Testamento? Vamos começar pelas profetisas, filha de Filipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19. Também em Atos dos Apóstolos 18:16, ela começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido, Áquila, ouviram falar então e levaram para a casa deles e explicaram melhor o caminho de Deus. Aqui estamos falando do ministério da diaconisa. Vamos agora para a diaconisa Febe, logo mais chega na pastora. Romanos 16, versículo 1 e 2. E recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja que está em Cencreia. E agora? Olha, já encontramos, né? Já encontramos aqui em Atos dos Apóstolos 2:19, as filhas de Filipe profetizando, Novo Testamento. Encontramos agora a Priscila no ministério diaconal. Encontramos agora a Febe no ministério diaconal. E recomendo a vocês nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja sem creia. Mas vamos agora a evangelista. Evangelista, pastor, a mesma coisa, o mesmo papel. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Estou fazendo questão de ler esses versículos para mostrar que tem fundamento, tem embasamento bíblico. Diz o seguinte: Filipenses 4, 3. E que rogo a Evódia, também a Sintique, que vivem em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a vocês, leal companheiro de jugo, que ajude, pois, como ajudaram ao meu lado nas causas do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores, que os seus nomes estão no livro da vida. Então, Evódia, digo melhor, e Sintique, Evódia, era uma mulher. Estavam como evangelistas. Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz:
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então observe que a Bíblia, ela é recheada de textos e mais textos, falando a respeito do papel da mulher, um dom aqui, como terminei, com chave de ouro. Uns para apóstolos, gênero masculino, mas a mulher também, porque vimos das profetisas até as missionárias, as diaconisas, as evangelistas. É isso aí, as pastores, evangelista, pastor, presbitério, é a mesma coisa. Interessante, eu gosto sempre de salientar, que igrejas, como eu trabalhei na Assembleia de Deus em Campina Grande, quando eu era seminarista, na época tinha equipe de mão dadas, na época também ela tinha missionárias na África. E a missionária na África casa, batiza, ministra ceia, em outras áreas também, estou dando exemplo da África, como as que estão da Universal do Reino de Deus e outras igrejas que enviam missionárias. O que acontece é que lá fora ela pode fazer isso. Aí chega no Brasil, não pode. Não entendo essa mentalidade. Não pode, na época eu não podia nem sentar no púlpito. As mulheres ganharam o púlpito ultimamente. Mas eu lembro que eu trabalhei em igrejas, me desculpe a sinceridade, me desculpe, eu sou muito espirituoso, sou muito extrovertido para falar sobre isso, não tenho o menor problema. Mas ficava um grupo de macacos sentado em cima do púlpito, tudo lá, como se fosse superior a todo mundo, como se fossem os deuses. Botava os homens tudo lá, tudo de paletó, a gente olhava, cada um pior do que o outro, seres humanos cheios de falhas, como eu sou pior do que o outro, cheio de falhas também. E aqueles homens se achavam, naquela época a mulher não sentava não em púlpito não. Isso há 20 anos, 25 atrás. Hoje as mulheres já dirigem. Trabalhei em igrejas também que só quem é o púlpito era o pastor, o pregador, isso é natural. Mas era uma discriminação ferronha. Mas eu desafio a você, que traga um só versículo, um só. Eu mostrei diversos versículos, mostrei contexto social, mostrei contexto teológico, antropológicos, históricos, bíblicos, mostrando a consagração das mulheres, as mulheres exercendo. Eu quero um só versículo que você me traga, dizendo que não pode consagrar a mulher, dizendo que a mulher não pode exercer o ministério. Um só versículo é suficiente. E para terminar, a pregação dessa natureza é um pouco cansativa. Para terminar, eu vou fazer a seguinte pergunta a você que está conosco nessa tarde: Deus é homem ou mulher? Porque desde a época do Renascimento, no século XV, renascentismo, a época do Renascimento, de tanta poesia, de tantas mulheres sendo colocadas na fogueira, de tantas mulheres serem traídas pelos maridos, de tantas mulheres serem traídas pela própria igreja da época, que levava elas a passar nas máquinas de tortura da Idade Média. Esse ensino que vem de lá, esse ensino onde a idade do Renascimento, século XV, onde colocaram Deus um velhinho com a barba branca, onde colocaram Jesus, um barbudo ceboso com os olhos azuis, o cabelo grande. Para começar, na Bíblia, cabelo grande é virilidade. Virilidade significa sexualidade desordenada, viu? Todo cabeludo tem a virilidade, é o símbolo do viril. Isso aí é psicologia, viu? Psiquiatria. E colocaram Deus com cabelo branco, barba branca, túnica branca. E colocaram esse Jesus aí da Idade Média,
cabeludo, barbudo, sem higiene, mal amado. E as pessoas acreditam. Mas só para você ter um entendimento, Deus não é menina, Deus não é menino, Ele é Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, viu? Esse sexo masculino e feminino é dado a nós, biologia para reprodução, para lazer, não é? Para passatempo. É dado aos animais para reprodução, para preencher a face da terra. Então, desde essa história, desde essa pequenez de diante de Deus colocar menina e menino. Tem até uma música de Pepeu Gomes que ser o meu lado feminino não fere o meu lado masculino. É uma música mais assim, voltada ao homossexualismo, mas bem, Deus não é menina nem menino, diz a música. Pelo menos nessa parte ele acertou. Nos anos 80, né, o auge de Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Então aqui fica, né? Deus é Espírito, não é menina nem menino. Deus é Deus. É isso que eu quero que cada um de vocês entenda. E lanço o seguinte desafio hoje. Já falei à luz da Bíblia. Já falei à luz da Bíblia que não é errado, não é pecado consagrar pastora. Se você acha certo, pode agendar conosco, tem um dia aqui para você vir debater que pode. Agora, eu só aceito se tiver uma formação teológica. Para vir aqui conversar besteira. Mas se vir aqui provar que não consagra a mulher, tendo uma formação, não tem debate não. Vai chegar como todo o programa, como eu falei, Deus pode consagrar. Você pode dizer que Deus não pode consagrar, não tem problema. Mas eu quero que venha uma pessoa preparada, né?